E se a gente pegasse um código moral de 700 anos atrás e aplicasse a um dos heróis mais poderosos de hoje? É o que vamos fazer. Uma espécie de investigação forense para colocar o Saitama, One Punch Man, no banco dos réus do inferno de Dante. A grande questão é, qual seria o pecado dele? Pois é, essa é a pergunta que vai guiar a gente aqui. Um experimento que mistura cultura pop do século XXI com teologia do século XIV. Onde exatamente um cara que pode destruir o universo com um soco, mas está mais preocupado com a promoção do supermercado, pagaria pelos seus pecados? Bom, para começar esse julgamento, a gente precisa primeiro entender a cabeça do réu. E com o Saitama, o paradoxo é que o verdadeiro pecado dele talvez não esteja no que ele faz, mas sim na total falta de reação ao que ele faz. Vamos partir da confissão do próprio Saitama. Herói por diversão. Essa frase já entrega tudo. Mostra uma falta total de seriedade, de peso, sabe? Ele não tá lutando por justiça, nem por glória. Ele só tá tentando, sem sucesso, aliviar um tédio que é simplesmente esmagador. E aqui tá o ponto central. Pro Dante, a força física do Saitama seria quase irrelevante. O que importa de verdade é o que essa força fez com a alma dele. Ela simplesmente corroeu a capacidade dele de sentir medo, alegria, desafio, qualquer coisa. Ele salva o mundo e não sente absolutamente nada. Do ponto de vista medieval, isso não é um problema psicológico, é uma falha moral gravíssima. Mas atenção, é muito importante não confundir essa apatia dele com estoicismo, tá? Um estoico, tipo o imperador Marco Aurélio, sente as emoções, mas ele as domina com a razão, sempre focado num bem maior. O Saitama, por outro lado, parece que perdeu a capacidade de sentir. A atenção dele vai para coisas banais, ignorando completamente o peso cósmico do que ele faz. É uma desconexão espiritual, assim, profunda. Ok, agora que a gente já traçou o perfil do nosso réu, podemos começar a investigação de verdade. E a gente vai fazer por eliminação, tirando da frente o que parece mais óbvio para descobrir onde o Saitama realmente se encaixa. Se a gente parar para pensar, tem vários pecados que parecem servir, né? Violência? Com certeza. Neutralidade? Talvez. Mas, quando a gente olha com a lupa de Dante, as acusações mais óbvias, olha, elas simplesmente não colam. Bora ver por quê. Primeiro, o vestíbulo, o lugar dos isentões, os covardes que nunca tomaram partido de nada. Saitama pode ser apático, sim, mas covarde? De jeito nenhum. O cara age. Pô, ele destrói um meteoro, derrota o Boros, ele deixa marcas gigantescas no mundo. O Dante despreza os neutros pela inércia e o Saitama, mesmo sem paixão nenhuma, é inegavelmente um homem de ação. E o sétimo círculo, o dos violentos. Afinal, ele pulveriza monstros, certo? Sim, mas aqui está o pulo do gato. Pro Dante, o pecado da violência precisa de malícia. Precisa de ódio, de fúria. E o Saitama? Ele nunca luta com ódio. A violência dele é funcional, quase cirúrgica. Ele não sente prazer naquilo, o que livra ele de ferver no rio de sangue. Certo. E o limbo? O lar dos pagãos virtuosos? Bem, o limbo é tipo a sala VIP dos grandes pensadores. Aristóteles, Homero. E o Saitama, com todo respeito, não é exatamente o intelectual, né? Ele é bom em suas ações, mas o espírito dele está focado nas coisas do dia a dia. Falta nele a tal da grandeza de alma para poder ficar lá no Castelo Nobre. Então, peraí. Se ele não é covarde, nem violento do jeito errado, e nem um grande pensador, onde ele se encaixa? A resposta está num pecado meio esquecido. Um pecado do que se deixa de fazer, e não do que se faz. Depois de eliminar todas as outras possibilidades, a nossa investigação aponta, sem sombra de dúvida, para um lugar específico. O quinto círculo do inferno. Aquele pântano do rio Ístige, lar dos raivosos e dos melancólicos. O pecado em questão é a assídia. Pensa nela não como uma preguiça de corpo, de não querer levantar do sofá, não. É uma preguiça da alma. É aquela tristeza que surge na frente de algo bom. É se recusar a sentir alegria com a própria existência, com a beleza do mundo. É, no fundo, o pecado de preferir o tédio. O próprio Dante descreve isso de um jeito que parece uma luva, olha só. Almas que, em vida, carregavam essa fumaça por dentro, mesmo estando no ar doce do mundo. Elas simplesmente escolheram não ver a luz. E aí, a gente olha para o Saitama e, bingo, encaixa perfeitamente. Ele vive num mundo super vibrante, mas para ele tudo é cinza. Ele recebeu um poder que é praticamente divino e trata como se fosse uma maldição que só trouxe tédio.
Ele se isola emocionalmente numa bolha de apatia. O verdadeiro crime dele, na visão de Dante, não seria fazer o mal, mas sim falhar em amar o bem. Ok, veredito dado, a Síndia. Agora, falta a sentença. E no inferno de Dante, a punição não é aleatória. Ela sempre se encaixa no crime. Isso tem um nome: contrapasso. É como uma justiça poética divina. A punição é um espelho, uma versão distorcida do pecado. E para o Saitama, o cara que podia fazer absolutamente tudo, mas não sentia nada, o contrapasso seria terrivelmente irônico. Imagina só a cena. A punição do Saitama seria a inversão total da vida dele. Primeiro, o lugar, afundado na lama do rio Estige, uma lama que é simbolicamente a própria apatia dele. Depois, o tormento. O homem de poder ilimitado seria condenado à paralisia absoluta, não conseguiria mexer nenhuma pálpebra. E o golpe de misericórdia, a ironia máxima, ele seria forçado a assistir, impotente, heróis mais fracos como Mumen Rider, lutando com toda a paixão que ele desprezou, sentindo a dor e a glória da superação. Tudo aquilo que ele ignorou em vida se tornaria seu espetáculo eterno e inalcançável. E no fim fica essa provocação, né? O Saitama, esse herói onipotente, talvez represente uma tragédia muito moderna. O perigo não de ser mal, mas de ser tão poderoso, tão vazio, que nada mais tem valor. É um lembrete de 700 anos atrás de que talvez o maior pecado não seja odiar o mal, mas sim falhar em amar o bem.